Essa alegação de que não existe coincidência no cosmos, ela implica uma crença sua de uma ordem, né? Uma ordem estabelecida na criação, no caso, né? E também implica a crença de que o universo ele é tão ordenado que as coisas, as constantes estão finamente ajustadas, digamos assim, para possibilitar esse universo estável, capaz de produzir vida. Sim. Né? É interessante que... O que você, Marçal, entende por ordem desse processo aí? Acredito o seguinte, que tudo que é material foi feito de algo que é imaterial. Um tripé chamado tempo, espaço e matéria foi criado na mesma ocasião. E que não tem como alguém que é matéria criar matéria. Então a gente está falando de um ser que está fora disso. Perfeito. Você assume que Deus é radicalmente imaterial. Eu acredito que ele é tudo. Perfeito. Mas ele precisa, no âmbito dessa transcendência, fora do espaço e da matéria, isso implica que ele é também imaterial. Sim, na Bíblia fala que Deus é espírito. E espiritualidade é imaterial. Tem um corpo físico que é material, tem alma que é morfogenética e tem espírito que é onde a gente ainda acha que entende alguma coisa, que é astrofísica. Certinho. Dado que o universo ele é radicalmente a matéria, até por definição, como Deus imaterial comunicou essa matéria para o universo? Pergunta simples. A pergunta é bem simples. Explica aí a camada K, que nem o Stephen Hawking conseguia, as leis básicas da astrofísica que a gente acha que consegue entender, mas não entende nada ainda. A gente ainda fica errando o cálculo para acertar planeta. Mas isso não é um apelo à ignorância, achar que porque a gente não sabe algo, a gente tem que colocar Deus como resposta? Se a gente não sabe, a gente tem que pedir alguém, né? Ajuda de alguém. E não seria mais honesto intelectualmente, não Sim. como pessoa, mas intelectualmente, adotar no mínimo um agnosticismo ou uma espécie de ateísmo que trabalha com uma... Porque uma vez que você... Já que você trouxe esse assunto, deixa eu te ajudar. Eu acho que todo mundo nasce ateu, todo mundo, sem exceção. Eu discordo, porque o ateísmo implica uma descrença consciente. Deixa eu só terminar de falar. Na cosmovisão, todo mundo é naturalista, né? Nasce pelado, sem nada, sem dinheiro, mesmo que seja numa família rica. A herança não é válida enquanto o pai tá vivo. Sim. Então todo mundo na cosmovisão é naturalista. Nasce já com esse comando, se você seguir a Bíblia como uma orientação, não como uma verdade, se você não quiser. Pra mim, eu não fico ofendido de você falar que a Bíblia não tem valor nenhum. Pelo menos tem um contexto histórico absurdo. É um livro milenar de muita sabedoria. Na minha visão, você vai olhar pras pessoas. Na minha visão, não. Olhando pra lógica. Vou tirar minha visão daqui. Todos nascem ateu porque lá em Romanos fala assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, de um único homem. Só que um único homem também recebeu direto do próprio Deus uma mensagem. E essa mensagem fala, você é minha imagem e semelhança. Aí você fala, eu não acredito, mas mesmo você não acreditando, eu tô vendo. Se você quiser entrar na questão do ateísmo, você já saiu do universo, que a gente tava falando do universo. Mas como você entrou no ateísmo... Você já saiu da definição de ateísmo. Porque não, ateísmo é negar Deus. É o estado original de todo homem. E uma criança, quando nasce, não está negando nada. Depois, quando você para de negar Deus, você vai pro outro nível. Você vira agnóstico. O que é? Evita Deus. E aí é só mexer um pouquinho na sua caixa emocional. Posso falar só um pouquinho? Só terminar e você fala. Se você quiser já parar minha fala no meio, eu faço a mesma coisa com você. Porque já tem muito tempo, mas tudo bem, pode terminar, justo. Então, se você subir um pouco sua frequência, aí você vai falar, não, peraí, eu não vou negar Deus mais, porque não tem como negar, né? Tá escrito em tudo. Você olha pra todas as coisas da natureza, tá a sua assinatura. Mas eu entendo que você pode continuar negando. Você pode evitar, porque fica feio depois que você amadurece falar que ele não existe, que você não tem ato probatório. Numa terra de 40 mil quilômetros de circunferência, a gente tá descobrindo animais ainda. A gente não dá conta de falar nem o que tem dentro da terra, nem o que tem no mar, sabe mais sobre o espaço sideral do que a terra, vai falar que Deus não existe. Então você dá uma amadurecida, você vira agnóstico. Se você fizer mais um pouquinho, você vai para um lugar onde você fala, não, são vários deuses. Então a frequência de cima é o politeísmo. Tem vários deuses e aí eu falo, qualquer um serve. Depois disso eu vou pro deísmo. Deus criou tudo e vazou e deixou a gente aqui. Se eu subir mais um pouco, igual o pastor falava, se eu subir mais um pouco, estudei ciência, me afasto de Deus. Estudei mais um pouco, cheguei mais próximo dele. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma experiência com ele. Então se você quiser falar do espaço, a gente tem que voltar lá no espaço. Se quiser falar do ateísmo, que é o grau número 1, que eu vou te falar, eu sou ateu de ateu. Então se vocês realmente forem ateus, tem aqui um ateu entre vocês. Eu sou ateu de vocês. Certo, só voltando para a questão aqui, Pablo. Legal sua colocação. Agora, ateísmo, pessoal, é a posição que se compromete com a proposição de que não há pelo menos um Deus. Bacana. E quando você se compromete com essa proposição, não Marçal... Não há um Deus ou não há nenhum Deus? Não, agora é o meu momento de fala, só um instante. Quando você se compromete com essa proposição, você precisa estar consciente das razões, das evidências de por que você assume ou a inexistência de Deus ou a provável inexistência de Deus. Ou mesmo a posição agnóstica, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, voltando para a questão primeira aqui, que você colocou que o universo, né? Você deu exemplo das camadas e tudo bacana. Legal. O fato é, o nosso universo material, e eu perguntei se há uma comunicação entre a não matéria e a matéria, né? Mas há mais coisas.
coisas. Para que algo sirva de causa, Marçal, é preciso que ela tenha ou prioridade no espaço-tempo ou contiguidade no espaço-tempo. Contiguidade nada mais é do que dizer que a causa assume uma vizinhança no tempo e no espaço com efeito. Porque algo que aconteceu lá em 2000 a.C., evidentemente não é causa imediata de um fenômeno no momento. Então, a causa, ela tem que ter uma relação com o efeito de uma contiguidade, ou seja, de uma vizinhança no espaço-tempo. Todos os modelos filosóficos, boa parte dos modelos mais robustos de causalidade trabalham com esse account, com esse modelo de causalidade. E é preciso também haver uma condição nomológica, que é uma coisa mais complexa. E Deus, Pablo Marçal, estando fora do espaço-tempo, então Deus, Marçal, ele não tem natureza causal. Então é preciso a gente pensar de maneira desviesada e pensar, o que é que muda isso Deus aí? tem natureza E onde causal? você quer chegar com isso? Não, onde eu quero chegar é que eu não exatamente entendi. o seu tópico, que Deus não pode ser uma causa e uma fundação apropriada para o universo, uma vez que ele é exatamente isso. Ele não é matéria, portanto não pode comunicar matéria, ele está fora do espaço-tempo, portanto não tem as condições de causalidade, que é vizinhança no espaço-tempo, e ele está, acredito para você, acima da lógica, não é verdade? O que é lógica pra você? Claro, lógica é um instrumental formal basilado em princípios como princípio de identidade, princípio de não contradição, terceiro excluído, e ele ajuda você a instrumentalizar o pensamento, a pensar de maneira correta, racional e ver coerência nas coisas. Você Deus consegue está acima da lógica? Tem algum ser humano que consegue atravessar um buraco negro? Entrar no Não. horizonte de eventos? Mas nós não No estamos... ato elíptico e atravessar ele? Não, né? Não, nós estamos então falando você de não entende lógica. nada de lógica, sabe por Isso quê? aí é em contradição física e não lógica. Não é contradição física, sabe o que é isso? Não existe contradição física. Significa o seguinte, que você ainda nem testou o fundo do rio e você tá querendo falar da profundidade de algo que você nunca testou. E por que você assume a existência de eu Deus, não assumo apesar a disso existência, tudo? não, eu tenho relacionamento com ele, é diferente. Mas você concorda que se você é você limitado? quiser, se você... Depende do que você está falando. Se for corpo, sim. Cognitivamente Alma, falando, não. nós não somos limitados? 86 bilhões de neurônios, não usa nem 2%, eu acho que é uma alegação que você um pouco que- miserável, Concordo escassa, com você. cognitivamente e intelectualmente, Perfeito, inclusive. se nós somos tão limitados assim, como Você você é tem limitado. tanta certeza... Você tá falando de você. Não, como nós, como Porque se você não concordou. sobe a sua frequência, você prova da sua Mas limitação. você é limitado se você cognitivamente. você fecha a sua Concorda ou questão. não? Eu não Ah, concordei com você isso, não é limitado cognitivamente? Todos nós somos. Por que todo mundo quer que você saia? Eu acho que a limitação é sua. Não, eu acho que é porque o pessoal quer continuar o que eu já comecei eu acho aqui, que o só pessoal isso. não suporta você como representante. Você não provou o seu ponto. Eu acho que você tá com limitação cognitiva para continuar o debate.